Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito especial e espiritual, o jejum. Vamos explorar suas principais funções, entender por que ele é uma prática tão importante na vida espiritual, o que ele atrai de Deus e as precauções que devemos tomar para que o jejum seja agradável a ele. Tudo isso com base na Bíblia. Vamos lá. O jejum é uma prática antiga e poderosa que tem sido usada por muitos séculos para se aproximar de Deus. Mas o que exatamente é o jejum e por que ele é tão importante? Vamos mergulhar na Bíblia para encontrar essas respostas. O que é jejum? O jejum, de acordo com a Bíblia, é a prática de abster-se voluntariamente de alimentos por um período específico de tempo para buscar a Deus de maneira mais intensa. Em Mateus 6:16-18, Jesus ensina sobre o jejum e enfatiza que deve ser feito com um coração sincero e não para impressionar os outros. Porque o jejum é uma prática espiritual importante. Número 1. Busca de Deus e santificação. O jejum é uma maneira de nos humilharmos diante de Deus e buscarmos sua face com mais intensidade. Em Joel 2:12-13, Deus chama seu povo ao jejum e arrependimento. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. 2. Orientação e sabedoria. Muitas vezes as pessoas jejuam para buscar a direção de Deus em momentos de decisão. Em Atos 13:2-3, vemos que a igreja em Antioquia estava jejuando quando o Espírito Santo deu direção para enviar Paulo e Barnabé para a obra missionária. 3. Fortalecimento espiritual. O jejum fortalece nosso espírito e nos ajuda a resistir às tentações. Jesus jejuou por 40 dias no deserto antes de enfrentar as tentações de Satanás. Mateus 4:1-2. O que o jejum atrai de Deus? O jejum, quando feito de coração sincero, atrai várias bênçãos de Deus. 1. Favor e graça. Em Esdras 8:23, vemos que Deus respondeu ao jejum e à oração do povo, concedendo-lhes proteção durante a viagem perigosa. 2. Intimidade com Deus. O jejum nos ajuda a nos aproximarmos de Deus e a ouvirmos sua voz mais claramente. Em Daniel 9:3, Daniel buscou a Deus com oração e jejum, e Deus respondeu com uma revelação importante. 3. Quebra de cadeias espirituais. Isaías 58:6 fala sobre o jejum que Deus escolheu. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Nosso jejum deve ser para buscar a Deus, não para impressionar os outros ou por motivos egoístas. Mateus 6:16-18 adverte contra o jejum para obter a aprovação dos homens. 2. Coração arrependido. Deus valoriza um coração contrito e arrependido. Em Joel 2:13, Deus diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. 3. Prática de justiça e misericórdia. Isaías 58 enfatiza que o jejum deve estar acompanhado de ações de justiça e bondade. Não adianta jejuar e continuar praticando a injustiça. Principais funções do jejum. 1. Humilhação e arrependimento. Nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele. Joel 2:12-13. 2. Intercessão e súplica. Buscamos a Deus em favor de nós mesmos ou de outros, clamando por intervenção divina. Esdras 8:23. 3. Renovação e santificação. O jejum nos ajuda a nos purificar e a renovar nosso compromisso com Deus. Daniel 9:3. 4. Aumento da sensibilidade espiritual. Ficar sem alimento físico nos ajuda a nos concentrar em nosso alimento espiritual e a ouvir mais claramente a voz de Deus. Mateus 4:1-2. Conclusão. Então, pessoal, o jejum é uma prática poderosa e significativa que nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, a buscarmos sua direção e a fortalecermos nosso espírito. Lembre-se de jejuar com um coração sincero, motivado pela busca de Deus e não por motivos egoístas. E sempre acompanhe o jejum com ações de justiça e misericórdia. Como o jejum pode impactar minha vida diária? O jejum pode ter um impacto profundo em nossa vida diária, pois nos ajuda a focar mais em Deus e menos em nós mesmos. Quando jejuamos, somos lembrados de nossa dependência de Deus para tudo, incluindo nossas necessidades físicas e espirituais.
Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo nos encoraja a não nos preocuparmos com nada, mas a levarmos todas as nossas preocupações a Deus em oração. O jejum é uma extensão dessa prática, nos ajudando a confiar mais plenamente em Deus em todas as áreas da nossa vida. Como posso começar a praticar o jejum? Começar a praticar o jejum pode ser uma experiência transformadora. Aqui estão algumas dicas para começar. Ore e peça orientação a Deus. Antes de começar, ore pedindo a Deus orientação sobre como e quando jejuar. Em Tiago 1,5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, que nos dará generosamente. Comece devagar. Se você é novo no jejum, comece com jejuns curtos, como um jejum de uma refeição ou de um dia. À medida que se sentir mais confortável, pode aumentar a duração. Defina um propósito espiritual. Tenha um propósito claro para o seu jejum, seja ele buscar direção de Deus, interceder por alguém ou crescer espiritualmente. Mantenha-se hidratado. Certifique-se de beber bastante água durante o jejum, especialmente se for um jejum prolongado. Seja discreto. Como Jesus ensinou em Mateus 6:16 a 18, o jejum deve ser entre você e Deus, e não algo para mostrar aos outros. Quais são os diferentes tipos de jejum? Existem vários tipos de jejum mencionados na Bíblia e praticados por cristãos ao longo dos séculos. Jejum total, este é um jejum completo de alimentos e líquidos por um período de tempo. Esther jejuou dessa maneira junto com o povo judeu por 3 dias e 3 noites. Esther 4:16. Jejum parcial. Este tipo de jejum envolve abster-se de certos tipos de alimentos ou refeições. Daniel praticou um jejum parcial, abstendo-se de carne, vinho e alimentos saborosos por 3 semanas. Daniel 10, 2-3. Jejum de líquidos. Neste jejum, a pessoa abstém-se de alimentos sólidos, mas continua bebendo líquidos, como água e sucos. Este tipo é comum em jejuns mais prolongados. Jejum intermitente. Este é um jejum em que a pessoa jejua durante certas horas do dia e come durante outras horas. Embora não mencionado diretamente na Bíblia, muitas pessoas encontram valor espiritual nessa prática. Existe algum perigo ou risco no jejum? Embora o jejum seja uma prática espiritual poderosa, ele também pode apresentar riscos, especialmente para certas pessoas. É importante considerar as seguintes precauções. Condições médicas. Se você tem uma condição médica, como diabetes ou problemas cardíacos, consulte um médico antes de jejuar. Jejuar pode afetar os níveis de açúcar no sangue e a pressão arterial. Gravidez e amamentação. Mulheres grávidas ou amamentando devem evitar jejuns prolongados, pois podem afetar a nutrição necessária para elas e para o bebê. Hidratação. A desidratação é um risco sério. Certifique-se de beber bastante água, especialmente em jejuns mais longos. Equilíbrio espiritual e físico. O jejum deve ser equilibrado com outras práticas espirituais, como oração e leitura da Bíblia. Focar apenas no jejum sem esses elementos pode ser contraproducente. Como o jejum está conectado com a oração? O jejum e a oração estão intimamente conectados e muitas vezes são praticados juntos na Bíblia. A oração durante o jejum é uma maneira de intensificar nossa busca por Deus e nosso desejo de ouvir sua voz. Em Esdras 8:23, vemos que o jejum e a oração foram usados juntos para buscar proteção divina. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Além disso, em Daniel 9:3, Daniel buscou a Deus com oração e jejum, demonstrando a profunda conexão entre essas duas práticas. O que a Bíblia diz sobre os resultados do jejum? A Bíblia nos dá vários exemplos dos resultados poderosos do jejum, proteção e resposta divina. Em Esdras 8:21 a 23, o povo de Deus jejuou e orou por proteção durante sua jornada e Deus respondeu favoravelmente. Revelação e visão espiritual. Em Daniel 9:21 a 23, após um período de jejum e oração, Daniel recebeu uma visão e uma mensagem do anjo Gabriel. Libertação e quebra de cadeias. Em Isaías 58:6, Deus promete que o jejum que ele escolheu resultará na libertação de opressões e quebra de jugos. Como o jejum pode fortalecer minha fé? O jejum pode fortalecer sua fé de várias maneiras. Aumento da dependência de Deus. Abster-se de alimentos nos lembra que nossa força e sustento vem de Deus. Jesus disse em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Clareza espiritual. O jejum nos ajuda a ouvir a voz de Deus mais claramente, livre das distrações e ruídos do dia a dia. Crescimento na disciplina espiritual.
O jejum é um exercício de disciplina que fortalece nossa capacidade de resistir à tentação e seguir os caminhos de Deus. Conclusão. Então, pessoal, o jejum é uma prática poderosa e significativa que nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, a buscarmos sua direção e a fortalecermos nosso espírito. Lembre-se de jejuar com um coração sincero, motivado pela busca de Deus e não por motivos egoístas. E sempre acompanhe o jejum com ações de justiça e misericórdia. Existe uma maneira correta de jejuar? Sim. A Bíblia fornece orientações sobre a maneira correta de jejuar, enfatizando a atitude do coração mais do que as regras externas. Motivação pura, como mencionado em Mateus 6:16-18, Jesus nos instrui a jejuar com uma motivação pura e não para impressionar os outros. Devemos jejuar para buscar a Deus e não para ganhar aprovação humana, confissão de pecados. Em Neemias 9:1-2, o povo de Israel confessou seus pecados enquanto jejuava. E, no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com saco e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Humildade. Isaías 58:5 fala sobre a necessidade de um coração humilde. Seria este o jejum que eu escolheria? Que um homem aflija a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. O jejum pode ser uma ferramenta de intercessão? Sim, o jejum é frequentemente usado como uma ferramenta poderosa de intercessão na Bíblia. Aqui estão alguns exemplos. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites, intercedendo pelo povo de Israel após terem pecado com o bezerro de ouro. Êxodo 34:28. Esther convocou um jejum de 3 dias para interceder pelo povo judeu, pedindo proteção contra a destruição planejada por Ramã. Esther 4:16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Daniel jejuou e orou pela libertação de Israel do cativeiro. Daniel 9:3-5. O jejum pode trazer cura e restauração? Sim, o jejum pode ser um meio de buscar cura e restauração, tanto física quanto espiritual. Isaías 58:8. O capítulo 58 de Isaías fala sobre os benefícios do jejum que agrada a Deus. Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Exemplos de cura. Embora não seja um jejum em si, o arrependimento e a oração acompanhados de jejum muitas vezes resultaram em cura e restauração na Bíblia, como vemos na história do rei Davi, que jejuou e orou pela vida de seu filho. 2 Samuel 12:16. Pergunta: como o jejum está relacionado ao arrependimento? O jejum é muitas vezes um ato de arrependimento na Bíblia, uma maneira de mostrar a Deus nossa sinceridade e contrição. Nínive. Quando Jonas pregou a destruição iminente de Nínive, o povo jejuou e se arrependeu de seus pecados. Como resultado, Deus teve misericórdia deles e não trouxe o desastre que havia anunciado. Jonas 3:5-10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Joel 2:12-13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Como o jejum nos ajuda a ouvir a voz de Deus? O jejum pode nos ajudar a sintonizar melhor com a voz de Deus, eliminando distrações e focando mais intensamente em nossa relação com Ele. Atos 13:2-3. Quando a igreja em Antioquia estava jejuando e orando, o Espírito Santo falou claramente sobre a missão de Paulo e Barnabé. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Daniel 10:2-3, 12. Daniel jejuou por 3 semanas para entender uma visão que tinha recebido. Durante o jejum, ele teve uma visão e recebeu uma mensagem de um anjo. Então me disse: não temas, Daniel.
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O jejum pode trazer libertação? Sim. O jejum pode ser um meio de buscar libertação espiritual e física. Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Exemplo de Jesus. Jesus iniciou seu ministério com um jejum de 40 dias e noites no deserto, o que o preparou para enfrentar e vencer as tentações de Satanás, demonstrando poder e autoridade sobre o mal. Mateus 4, 1-11. Pergunta: existe uma frequência ideal para jejuar? A Bíblia não especifica uma frequência ideal para jejuar, mas dá exemplos variados de jejuns que podem nos guiar. Jejum regular. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, como vemos na parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18, 12. No entanto, Jesus nos adverte a não jejuar como os fariseus, que faziam isso para serem vistos pelos homens. Jejum ocasional. Muitos jejuns na Bíblia foram ocasionais, em resposta a uma necessidade específica ou uma chamada divina, como o jejum de Esther ou o de Daniel. Jejum esporádico. Em momentos de crise ou grande necessidade, as pessoas jejuavam como forma de buscar intensamente a Deus. Conclusão. Então, pessoal, o jejum é uma prática poderosa e significativa que nos ajuda a nos aproximarmos de Deus, a buscarmos sua direção e a fortalecermos nosso espírito. Lembre-se de jejuar com um coração sincero, motivado pela busca de Deus e não por motivos egoístas. E sempre acompanhe o jejum com ações de justiça e misericórdia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.